Meus irmãos, estão me ouvindo bem aí? Aqui em cima ficou melhor. Eu peço que vocês, por gentileza, tenham sua Bíblia em mãos. Nós vamos ter 4 falas depois dos nossos irmãos ao longo do dia. E essa minha primeira fala, pretendo eu que seja uma abertura para aquilo que o Senhor vai usar os irmãos depois. Peço que você, por favor, abra sua Bíblia, lá no Salmo 121. E por isso mesmo também eu vou ter um tempo mais breve do que as demais falas. O ser de um Deus que é. Quero fazer um agradecimento que eu tinha me esquecido. Você deve ter recebido esse marca-páginas, ficou muito bacana. Também a obra do João e doação dele também, para que você leve a lembrança para casa. Eu vou ler apenas os 2 primeiros versículos e o versículo 8 do Salmo 124. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando nós lemos essas 2 estruturas, poderíamos ler a partir do versículo 6 do Salmo 124, quando ele começa a exaltar o Senhor. Mas esses salmos, o 121 e o 124, são verdadeiras odes a um Deus que é e que se faz conhecido daqueles que o seguem, dos seus filhos, de modo bastante direto, de modo bastante objetivo, e ele se torna conhecido na medida em que ele sabe que é o limite necessário para que nós possamos conhecê-lo e segui-lo. Isso não quer dizer que ele se mostra de modo exaustivo, mas de modo necessário, para que nós o sigamos em amor. Ele mesmo se propôs dar de si mesmo o conhecimento necessário para cada um de nós. E em ambos os salmos que nós temos em mãos, o ponto de partida é o reconhecimento tácito de que o Deus da Escritura é o Deus Criador suficiente, e é um Deus que não apenas é o Deus Criador, mas é o Deus agente ao longo da história. Ele é interveniente. E se nós estamos aqui sob a sua graça, sob o seu governo, é porque Deus é assim. Deus é exatamente o Deus que a Escritura mostra para cada um de nós. Nada se iguala a Deus, nada pode sequer se aproximar dos seus atributos. Ele é Deus. Nós não somos, como diz uma canção do Eduardo Mano, ele é Deus, eu não sou. Nós vivemos tempos em que, por conta daquilo que chega ao nosso coração, nós temos a impressão que Deus é um colega nosso que anda como nós, e a gente dá tapinha no ombro de Deus, e quando chega na casa de Deus, põe o pé em cima da mesa, abre a geladeira, e tudo sob a tese de que se eu estou na casa do meu pai, eu faço qualquer coisa. Mas esse pai é diferente, ele é Deus. E nós temos perdido recentemente o senso da reverência, o senso da percepção de quem nós somos e de quem Deus, na verdade, é. A nós, a quem Deus chamou, e a milhares de irmãos ao longo da história, inclusive contemporâneos nossos, Deus se mostrou. Ele se mostrou porque quis, Ele nos chamou. E nós o conhecemos por causa da sua própria expressão, não por causa da nossa expressão. Caso contrário, nós teríamos nos aproximado de outros entes divinos, inexistentes, e por isso mesmo sem expressão alguma. Mas nós conhecemos um Deus que se expressa, um Deus que nos chama, um Deus que é relacional.
Nesses dois salmos, particularmente no 121, nós podemos imaginar um peregrino hebreu indo para Jerusalém. Esse é um dos salmos de subida, indo para Jerusalém para cultuar ao Senhor. É uma cena que nós podemos divisar diante de nós. E naquela caminhada, talvez exaustiva, carregando talvez um animal que ele iria sacrificar, levando bagagem, família, ele olha assim para o lado, enquanto anda naquela trilha, um monte de gente, poeira subindo, ele olha para o lado e tem colinas. E ele talvez tenha feito essa pergunta, exatamente quando ele olhou para os montes: eleva os meus olhos para os montes. E a gente não sabe o que estava passando naquele coração. Talvez você saiba o que está passando no seu coração, mas não sabemos o que passava no coração dele. O salmo não é tão explícito assim. Mas ele faz uma pergunta: de onde é que vem a minha segurança? De onde é que vem essa sensação de eu estar seguro? E ele responde, olhando para os altos, onde tantas vezes nós lemos ao longo da Escritura que deuses estranhos recebiam oferendas do povo de Deus em momentos tristes da história. Aí ele olha lá para cima e ele fala assim: não vem de Baal, não vem de Moloque, não vem de Astarote, vem do Senhor que fez o céu e a terra. E ele prossegue então naquela caminhada. Talvez ele estivesse perguntando ali qual era o significado daquilo, por que ele fazia aquilo, por que ele estava naquele trajeto em obediência a Deus. E é aí que nós podemos parar e pensar um pouco na relação que nós temos e que os crentes no Senhor vêm tendo ao longo de toda a história, uma relação que nos faz crentes diferentes dos crentes dos outros deuses e que faz com que nós entendamos que o nosso Deus é diferente de qualquer outra divindade. Talvez nesse ponto, e fazendo a mesma pergunta, o salmista poderia responder diretamente com o Salmo 124.8, que eu li para vocês. Só que tem uma diferença que a gente nota logo de saída. Porque a resposta do Salmo 21, antes de ser coletiva, é uma resposta individual. Talvez as circunstâncias fossem diferentes. O segundo foi escrito por Davi, o primeiro a gente não sabe quem o escreveu. Mas o fato é que no primeiro salmo, nós vemos um crente em Deus que se relaciona de forma pessoal, entendendo a forma congregacional. Ele estava no meio do povo indo para Jerusalém, é claro que ele entendia isso, mas naquele momento ele olha para os altos e diz: o meu socorro vem do Senhor, do meu Deus, do meu Senhor, porque aqui há um possessivo. Quando nós vamos fazer o trabalho que os pastores fazem antes de pregar, aqui tem um possessivo, é o meu Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós vamos lá para o Salmo 124, e nós vemos o nosso socorro, também é o nosso Senhor. E aqui já é para toda a congregação. Há uma diferença, talvez semântica aqui, mas uma coisa já está certa para nós nessa resposta: Deus é o meu socorro e Deus é o nosso socorro. É o nosso socorro enquanto nós estamos inseridos nesse grande contexto, e é o meu socorro porque Deus, além de se relacionar com o seu povo, Ele se relaciona com cada um do seu povo também. Um crente pode até lutar muito tempo contra sensos de incredulidade e de dúvida, e não estranhem isso, crente luta contra essas coisas. Eu costumo dizer que crente, uma vez convertido, ele não vira outra coisa, ele continua sendo um ser humano. E ser humano, embora o mundo ache que nós sejamos ETs, mas o ser humano, ele continua tendo características que são naturais do ser humano. Nós temos dúvidas. Quem nunca parou sozinho com uma dúvida de ordem teológica profunda no seu coração? Talvez até com vergonha de compartilhar com alguém. Se eu compartilhar com meu pastor, ele vai achar que eu estou desviado. Não vou nem falar isso para ninguém. Quantos de nós
estando na sua igreja, não tiveram dúvidas com relação a elementos da liturgia, elementos do culto, elementos do cântico, da adoração ao Senhor. Gente, isso é natural e muitos crentes, muitos de nós lutamos contra essas coisas. Mas o fato é que o mesmo crente que passa por essas questões, ele tem o direito, o privilégio de se render e de orar como aquele homem fez. Senhor, eu posso não saber o que está acontecendo lá nos montes, eu posso não saber o que tem do outro lado desse monte, mas uma coisa eu sei, e quanto a isso eu não posso ter dúvidas, é que o meu Deus é o Deus que criou todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas, e se Ele governa todas as coisas, se Ele tem tudo, o cosmos está na palma da sua mão, então todas as minhas dúvidas vão para o segundo degrau dessa história, porque no primeiro degrau eu tenho certezas, eu tenho convicções, e nada tira isso de mim. É como aquele homem que no Evangelho de Marcos fala para o Senhor, quando questionado ele responde assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E muitas vezes essa é a nossa melhor resposta para o Senhor: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Quando nós olhamos nesse processo relacional com o nosso Deus, nós vemos que Deus é uma pessoa, conforme está descrito na Escritura, e como pessoa estabelece conosco um relacionamento, estabelece um relacionamento com tudo o que criou, como sustentador e governador de tudo, e conosco Ele estabelece um relacionamento interpessoal, e nós somos chamados a esse relacionamento. Nós não somos chamados apenas a conhecer Deus na medida em que Ele se revela, nós somos chamados a andar com Deus, a fim de que nós possamos desfrutar de quem é esse Deus, da pessoa desse Deus. Conhecer alguém não representa ser íntimo desse alguém, mas tornar-se íntimo é o degrau seguinte, é o passo seguinte para a gente começar a se relacionar em profundidade com aquele alguém. Esse é um dos mistérios do casamento, e Efésios 5 nos ajuda a ver isso. Nós somos chamados então a esse relacionamento que Deus resolve nos mostrar, porque nós não conseguiríamos achar, nós não conseguiríamos ver onde é que estava isso, onde é que estava esse chamado, onde é que estava esse Deus. Nós não conseguiríamos sequer identificar a pessoa de Deus, a não ser que Ele fizesse o que Ele fez. Porque quando nós estávamos absolutamente desprovidos da capacidade de ver Deus, mortos em nossos delitos e pecados, o Deus que resolveu nos chamar. E Ele nos chamou no tempo e na história, porque o nosso nome já estava rolado nele, desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, João 17. E Ele nos chama, e Ele nos chama de tal maneira que nós não conseguimos dizer para Ele: espera um pouquinho, Deus, porque daqui a pouco eu vou. Porque quando Ele nos chama, nós dizemos: eu não tenho como não ir, porque eu nunca tinha ouvido uma voz dessa natureza, eu nunca tinha ouvido a voz do pastor, eu não sabia que eu era ovelha, eu nunca tinha ouvido a voz do pastor, mas agora que o pastor falou, eu reconheci, eu vou atrás dele. Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 10. E nós fomos atrás dele, e nós começamos a descobrir o Deus que é diante de nós. Nós vamos descobrir outras coisas, nós vamos nos aprofundar nesse Deus, e tudo isso passa a ser resolvido no elemento relacional com Deus, quando Jesus faz um movimento em direção à cruz, e lá na cruz Ele consuma todo o plano eterno da Santíssima Trindade, por cada um dos filhos do Senhor, que no último dia estarão dizendo: presente, eu compareci, porque nenhum dos filhos do Senhor deixará de comparecer naquele dia. Um dia, toda vez que eu falo isso a Roberta briga, um dia dizem que é São Pedro que vai abrir a porta, né? E quando a porta se abrir, não foi São Pedro não, tá? Quando a porta se abrir, nós vamos entrar e algo esfuziante vai estar diante de nós.
Nós não sabemos, nem imaginamos o que vamos ver, mas terá sido tudo porque Deus resolveu nos chamar. Depois de ter resolvido, e só Ele sabe por quê, deixar o nosso nome registrado lá na eternidade pretérita, e depois de ter havido a consumação da obra da cruz, e quando o Senhor expirou, a morte não o segurou, Ele ressuscitou, foi glorificado, e foi para a destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Quando isso tudo aconteceu, nós fomos carimbados no tempo e na história, validando algo que o Senhor já tinha feito na eternidade. Porque, afinal de contas, o Cordeiro foi imolado lá na eternidade. Mas faltava o sangue pingar na terra. E isso aconteceu com Cristo na cruz. Para tudo isso, foi necessário que o Senhor estabelecesse um pacto, para que nós entendêssemos as regras do jogo. Deus não é o dono da bola que começa a jogar e no meio do jogo ele vai dizendo: olha, não, isso não vale, aquilo não vale. Não, Ele parou. Do alto da sua majestade, da sua divindade, Ele estabeleceu as regras do jogo. Porque o primeiro jogo tinha sido quebrado por nós, mas o Senhor estabeleceu um jogo pelo qual nós, que sabemos as regras, vamos poder chegar no final e vindicar a vitória junto com o Senhor. Para isso há um processo, porque Deus nos convida para perto dEle, e por tudo isso Ele nos chama para um novo processo na nossa caminhada, um processo que os filósofos de plantão gostam de chamar de processo mimético. Deus nos chama para sermos seus imitadores, é a mímesis da nossa vida espiritual, e Deus se coloca diante de nós como grande padrão de enlevo, de santidade, de justiça, de amor, e Ele diz: venham atrás de mim e façam aquilo que eu faço. E nós muitas vezes dizemos para Ele: Senhor, eu não consigo fazer isso, e Deus simplesmente diz para nós: imita o que eu estou fazendo. Você não consegue porque talvez isso não seja totalmente da sua natureza. Nós somos caídos. Mas nesse processo Ele nos chama a sermos seus imitadores, particularmente de Cristo e da sua obra encarnada entre nós, isentando a nossa natureza de buscar aquelas expressões antropomórficas que muitas vezes somos levados a buscar, querendo um exemplo físico, palpável. Mas o que o Senhor nos chama a fazer é simplesmente dizer o que Ele disse e fazer o que Ele fez, e a imitá-lo em tudo que nós pudermos, a tal ponto que Jesus disse: se alguém me vir, vai ver o Pai. E hoje nós podemos também fazer a mesma paráfrase: se nós virmos Jesus, estaremos vendo o Pai. Se ouvirmos Jesus, estaremos ouvindo o Pai. O Logos, que continua se manifestando e falando entre nós, é o Logos eterno do Pai. E a promessa é: eu vou embora. O Logos disse: eu vou embora, mas virá outro que vai ficar no meu lugar. E a Trindade Santa continua se manifestando no tempo e na história, no meio do seu povo. Jesus se fez um pouco menor para estar entre nós. Morreu a nossa morte, como nós morremos. E de certa forma Ele imitou a nossa natureza, numa inversão. Se isso for heresia, não espalha por aí não, tá? Mas fica só aqui entre nós. Ô, Gabriel, se isso for heresia, depois você corta aí, edita. Mas de certa maneira Ele imita a nossa natureza, que Ele sabia muito bem o que era. Ele nos criou, Ele morre como nós morremos, Ele se doa, Ele precisou comer, Ele precisou tomar banho. Tem coisas que Jesus fez que a gente não para pensar. Ele fez tudo o que você faz, tudo, absolutamente tudo. Ele só não pecou. Até ser tentado Ele foi, mas Ele não declinou diante do pecado. E Ele morreu para que a gente soubesse que Ele, tendo morrido,
nós também poderíamos imitá-lo, porque a vida dele é a vida que nós passamos a viver e que vamos experimentar. Assim como ele, entre aspas, nos imitou, nós vamos imitá-lo em tudo até chegarmos à glória. Se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Se ele foi para o Pai, nós vamos para o Pai. Se ele foi glorificado, nós vamos ser glorificados. E ainda diz a receita do bolo: saibam tudo o que eu fiz, porque vocês vão ter que fazer igual. Agora, enquanto aqui estivermos e esses outros passos ainda não forem seguidos, sejamos como ele foi entre nós, porque o próximo precisa ouvir, o próximo precisa ser abraçado, o próximo precisa ser guiado, o povo de Deus precisa ser alimentado. Isso tudo é obra de Cristo que nós temos que imitar. Ele entrega então para nós a beleza do seu amor, um amor que os teólogos diferenciam de outras expressões de amor, o seu amor ágape. Como diz C.S. Lewis, é um amor dádiva, um amor afirmativo. Não é simplesmente um amor etéreo do pensamento e da lógica cognitiva, é um amor afirmativo. Ele afirma, ele age, que suporta todo esse processo de metamorfose em que nós somos inseridos no ato da salvação, porque nós temos que ser transformados dia após dia, até nos parecermos mais com o Senhor, e cada dia mais. Nós somos igual borboleta, todo dia a gente tem que ser transformado. Se você está 10 anos na igreja e é a mesma pessoa há 10 anos, eu tenho uma notícia triste para dar a você: você tem que se converter, porque o crente é transformado todo dia. E se não for, tem alguma coisa errada com a gente. No tempo e no espaço, esse Deus que nos insere no processo, Ele visita os seus filhos de um modo absolutamente especial e intencional. Deus não faz as coisas sem querer. Nós não estamos aqui por um absurdo do acaso. Nós somos intencionalmente chamados pelo Senhor. E em determinados momentos Deus provê para nós coisas especiais na nossa caminhada que só filhos de Deus entendem. O que eu vou chamar agora, não sei se tem uma outra forma melhor de dizer, mas o Senhor nos insere inclusive nos lapsos de suspensão que nos permitem perceber as coisas de modo diferente do que são naturalmente. São percepções incomuns que o Senhor nos dá. Na alegria do nascimento, vocês já pararam para prestar atenção que é a alegria do nascimento? Os pais aqui, talvez, pais e mães, obviamente, pais no sentido coletivo, vão entender talvez um pouco melhor do que os que ainda não são, a alegria do nascimento dos seus filhos. É um lapso de suspensão, é como se você saísse do natural. A aliança do casamento, que é tão banalizada nos dias de hoje. Meus irmãos, eu não estou falando do mundo caído não, estou falando da igreja do Senhor, que banaliza os laços do casamento. Casamento feito sob a sombra de Deus, diante do Senhor, na conjunção dos valores de Deus, nas responsabilidades pactuais, nas responsabilidades de marido e mulher, deveres de marido e mulher. O Senhor promove uma suspensão daquilo que é natural, porque a nossa natureza nos conduziria a outras coisas. Na profundidade dos sacramentos, quando você que era elameado e morto nos pecados que cercavam você e a sua prática, você chega diante do Senhor e diante da comunidade de fé, e é batizado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em algumas igrejas com muita água, em outras com pouca água, mas a água sempre está lá. É aquilo que simboliza um pedacinho de pão que aponta para o corpo dilacerado do Senhor, um cálicezinho de vinho que aponta para o seu sangue derramado. Algo visível que está diante de nós, que aponta para o invisível. E como Deus age em profundidade naquele momento, é graça de verdade derramada. Isso é suspensão daquilo que é natural. Ninguém experimenta isso a não ser um verdadeiro filho de Deus.
que naquele momento, ao cerrar os olhos com os elementos em mãos, você diz assim: meu Deus, eu estou profundamente conectado com o meu Senhor, e graça do Senhor vai mexer dentro de mim. Esse Deus que tem elementos da sua manifestação relacional conosco. Nesses momentos o tempo parece parar. Seria bom se parasse. Seria bom se a gente pudesse dizer: Senhor, aqui está tão bom, por que a gente não constrói umas tendas e fica por aqui? Mas não dá. Mas às vezes também há suspensão, naquele momento tão triste do sepultamento de um ente querido, de perdas profundas, em que também somos alvo de algo diferente, porque nós enfrentamos tudo isso relacionalmente com Deus, diferente da pessoa natural que não tem o Senhor. E aí nessa hora a gente já queria que o tempo passasse rápido. Senhor, não dá para passar esse cálice? Eu quero sair logo desse jardim. É o Senhor orando. Tem coisas que a gente diz assim: se eu pudesse eu tomava 3 diazepães e acordava daqui uma semana com tudo resolvido. Você queria fugir daquilo. Há outras coisas que você diz assim: meu Deus, eu não quero nem dormir para não perder isso aqui. É o nosso choque com a matéria precisando passar os minutos implacáveis da nossa vida. Mas com Deus e no elemento relacional, isso é diferente para nós. Ele é, e aqui eu já estou me encaminhando para o final, voltando àquele amor ágape que eu falei para vocês. Assim é o Deus criador do céu e da terra. Quando aquele hebreu passando pelo caminho olhava para os montes, enquanto o povo peregrinava para Jerusalém, para se encontrar com Deus, o Deus que o Deus que naquele tempo concentrava o culto num lugar só, aquele povo indo-se para um encontro com Deus, parece aquele corinho, né? Nesta noite feliz, marquei um encontro com Deus. A gente só não canta porque está de dia. Aquele Deus que eles iam encontrar lá em Jerusalém já estava com eles na caminhada. Porque, como é que a gente sabe disso? Aquele peregrino olha para o monte e diz assim: o meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Eu sei que eu estou indo me encontrar com Ele no tempo, mas Ele está ali. Quem está ali não é Baal, quem está ali não é Astarote, quem está ali é o Senhor. Ele está ali, Ele está aqui, Ele está na fila da peregrinação e Ele está lá no templo me esperando. É um Deus que está conosco todo o tempo e se relaciona conosco todo o tempo. No tempo da igreja isso fica mais claro para nós, mas o peregrino do Antigo Testamento ele também sabia disso. Tem gente que diz: no Antigo Testamento o pessoal não percebia as coisas porque não tinha Espírito Santo. Aí você olha, vira lá o salmo, o salmista dizendo assim: Senhor, não afaste de mim teu Espírito. Que Espírito é esse? Se ele não tinha Espírito Santo. Tinha sim, viu, gente? Ele olhava para aquelas colinas, para os altos. Ele sabia que ali, inclusive ali naquele momento, podia haver alguns postes ídolos, podia haver árvores dedicadas a alguns deuses estranhos, que recebiam sacrifícios mais hediondos possíveis. Aqueles postes ídolos eram visíveis e era fácil entregar uma vida a um poste ídolo que você via naquele tempo. A credulidade podia encaminhar a isso, mas os verdadeiros adoradores se relacionavam com um Deus que era invisível, que dizia para o seu povo: não olhem para mim que vocês vão ser fulminados, não cheguem perto, não toquem no monte. Que Deus é esse? Isso é anti-marketing. Que Deus é esse que diz assim: não venha perto de mim, não me olhe, não me toque, enquanto as outras divindades, através dos seus sacerdócios e dos seus cultos pagãos, diziam: toque,
põe o seu filho para queimar aqui no colo de Moloque. Mate o seu filho. Reis de Israel mataram filhos. Você sabe o que é você pegar o seu bebê e passar uma faca no meio dele e dedicar a um ídolo? Reis de Israel fizeram isso. E, no entanto, o Deus invisível era aquele que mostrava quem de fato ele era. E ele se manifestava diretamente ao seu povo. Aquele, talvez 3 ou 4 sujeitos ali na frente, isso é tudo hipótese, viu, gente? Não digam por aí que eu inventei isso, não. Isso não está escrito lá na Bíblia. Mas, sujeito andando talvez 3 ou 4 sujeitos adiante dele, fosse um falso adorador, estava indo a Jerusalém cumprir um rito. Mas quando ele olhava para os montes, talvez naquela pergunta retórica, se eu preciso de socorro, de onde me vem o socorro? Talvez ele respondesse: o meu socorro vem de Baal, que eu não sei de onde vem, meus pais adoravam, eu já vi a estátua, e deve ser ele que me protege. Mas ele estava indo para Jerusalém oferecer sacrifício. Talvez por isso o Senhor tenha dito: isso não me agrada tanto quanto um coração contrito. O Deus Criador dos céus e terra é plenamente amor. Esse amor ágape. E por causa disso, João nos disse, e nós conhecemos o amor ágape. Isso está lá em 1 João 4,16. E nós conhecemos o amor ágape. Eu vou falar aqui só para você saber que no original é isso. E cremos neste amor ágape que Deus tem por nós. Deus é amor ágape. E aquele que permanece no amor ágape permanece em Deus e Deus permanece nele. Aliás, quem já me viu oficiando casamento sabe que todo casamento eu começo falando: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 4 vezes João nos fala desse amor, num trechinho tão pequeno, um versículo apenas. O mundo pode se degenerar, mas Deus será sempre o mesmo, e o seu convite relacional vai ser sempre como foi desde o início, e assim será até o fim. Da criação à consumação, passando pela queda e pela redenção. Essa história da redenção, Deus é o mesmo ao longo de toda ela. Parafraseando alguns momentos que nós vemos na Escritura: onde está você, Adão? Lá no comecinho de Gênesis. Aí depois Deus diz algo como Abraão: eu vou fazer uma aliança eterna com você, e vou fazer de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Passado um tempo, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: toda pessoa que crer em mim não vai perecer, mas vai ser salvo. E quando chegamos no final dessa história, na fala de Jesus ainda, olhando para frente, nós vamos ouvir o Senhor falando assim: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É esse processo relacional que nos garante que o Deus que é Criador de céus e terra não saiu do nosso lado e nem vai sair. Hoje, durante a nossa caminhada, nós podemos nos imaginar como peregrinos também, indo em direção à Nova Jerusalém, não mais a velha, mas em direção à Nova Jerusalém, para adorar a Deus, não por uns dias durante o ano, mas agora nós vamos adorá-lo pela eternidade. Muitas vezes ao longo dessa caminhada nós vamos levantar os nossos olhos, como já fizemos. Nós vamos ver lutas, dificuldades, ansiedades, dúvidas, angústias, tribulações. E no meio de tudo isso, de todos os perigos que cercam a nossa alma e que intentam contra nós,
Nós vamos perguntar de onde é que vem o meu socorro. E nós vamos olhar para o alto mais uma vez, sempre olhando para o alto. Nós vamos dizer que é lá no alto que nós vemos o amor ágape do Senhor sendo manifestado, e é lá no alto que nós vemos a resposta segura de Deus, porque Ele é o Criador de céus e terra, nada foge ao seu domínio. E como eu digo quase todo domingo aqui nessa igreja, o Deus a quem nós servimos, o Deus que é, continua sentado em seu alto e sublime trono, de onde nos guia e nos guarda, a fim de que nós sejamos preservados de forma relacional, de forma amorável por Deus. E nós vamos ter a resposta para a sequência da nossa vida. Na encarnação, e aqui eu encerro, o Deus que é, está entre nós na pessoa de Cristo. A bondade de Deus supera toda percepção que eventualmente poderíamos ter, percepção filosófica, experiencial, vai superar tudo. Bondade, piedade, tudo que nós possamos ter de bom vai ser superado por aquilo que Deus é em nós e para nós. E aquele Deus que se relaciona conosco nos convida, ainda nesta vida, nesta caminhada, a sermos sempre e cada vez mais parecidos com Ele, a fim de nós testificarmos publicamente que vale a pena andar com Ele, vale a pena levantar a poeira do caminho indo para Jerusalém, vale a pena gastar uma parte das solas das nossas sandálias e depois ter que tirar a poeira da borda das nossas vestes, porque nós vamos chegar lá. O ser de Deus está entre nós. No tempo da igreja, uma ação direta do Santo Espírito do Senhor. Nós vimos que Ele simplesmente é, porque Ele é. E Ele nos convida a sermos aquilo que Ele nos designou para ser nele. Nós ainda vamos ver hoje que Deus é soberano, que Deus é criador, que Deus não muda, Ele é imutável, e que Deus é redentor. Esse Deus que é isso e muito mais. E hoje nós vamos nos lembrar de quem Ele é ainda mais no nosso coração. Roguemos ao Senhor que Ele nos renove a fé dia após dia e a esperança, a fim de que Ele nos encha do seu santo amor. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Inclina a sua cabeça aí, só um instantinho, por favor. Senhor Deus, que a Tua manifestação em nós seja exatamente aquilo que o Senhor quer fazer. Que nós olhemos para o Senhor e saibamos responder quem é o Senhor, nessa caminhada que nós empreendemos junto a Ti. Que Deus nos guie, nos guarde e nos abençoe. Abra o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.